Oi, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai fazer a correção dos nossos exercícios de fixação, né? E aí a gente vai caminhando junto aí para tirar dúvidas e é bom que já vai fixando o conteúdo que a gente tem visto aí nesses dias, né? Vamos ver o que acontece aí. Espero que a gente volte com o presencial o mais longo, breve possível, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Deixa eu compartilhar a tela aqui para correção. Vamos lá, questões de fixação. Vamos lá. José contratou Antônio para pintar as paredes e o piso da piscina de sua casa. A piscina tem uma forma de um paralelepípedo, reto, retângulo, com 2 metros de profundidade. Aí a gente tem a imagem da piscina, como seria, mais ou menos. José fez uma pesquisa e concluiu que a tinta apropriada custa R$ 30 por galão, que cobre 10 metros quadrados. Letra A, qual a área a ser pintada? Letra B, qual o volume dessa piscina? Letra C, quantos galões deverá ser usado na pintura? E letra D, se pelo serviço de Antônio cobra 220, quanto será gasto com a pintura? Vamos lá. A letra A. A letra A, a gente vai ter que calcular a área total dessa piscina, né? Lembrando que como a área total são a área das bases, mais a área das faces, né? Mas nesse caso aí a gente só tem uma base, porque como é uma piscina, uma das suas faces de base, ela é aberta, né? Então a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. Primeiro eu vou calcular a área das paredes, né? A área lateral. Conforme o desenho, eu vou ter duas paredes com 3 metros de comprimento e 2 metros de profundidade. Ok? E vou ter duas paredes com 4 metros de comprimento e 2 metros de profundidade, ou largura nesse caso, né? Vou ficar com 2 vezes 6 mais 8 vezes 2, que vai dar 12 mais 16. Então, eu tenho que a área das paredes vai dar 28. A área do piso, que é o fundo da piscina, eu tenho que ela tem 3 de largura por 4 de comprimento. Então, eu vou ter que ela tem 12. Então, a área total a ser pintada vai ser a área das paredes mais a área do piso, a área do fundo, que vai ser 28 metros quadrados das paredes mais 12 metros quadrados do fundo. Então, a minha área total a ser pintada é 40 metros quadrados, correto? Então, vamos para a letra B. Qual o volume dessa piscina? O volume, a gente lembra, a gente já viu que ela é a multiplicação da profundidade vezes largura vezes lateral. Então, vamos lá, olha só. Volume é igual, ela tem a largura de 3 metros, 4 metros de comprimento e 2 metros de profundidade. Então, vai ser 3 vezes 4, 12, 12 vezes 4, 24. Vai ser 24 metros cúbicos. Isso em litro, né? 1 metro cúbico ele é igual a 1 litro, então 24 metros cúbicos vai ser 24 mil litros. Então, o volume em litros dessa piscina vai ser 24 mil litros. Vamos próximos. Letra C. Quantos galões deverá ser usado para essa pintura? Se eu tenho se foi me dado que cada galão cobre 10 metros quadrados e a minha área total a ser pintada é de 40 metros quadrados, eu vou dividir a área total pela quantidade de metros que o galão cobre. Então, vai ser 40 dividido por 10 igual a 4 galões. Letra D. Deixa eu ver a letra D. Se é cobrado R$ 220
pelo serviço, quanto deverá ser pago pelo gasto pela pintura. Vamos lá. A mão de obra, o pedreiro, o pintor que for fazer, ele vai cobrar R$ 220. E ele vai gastar, também como custo dessa pintura, R$ 30 por galão. No caso, eu vou ter que, se eu não comprar galão nenhum, eu vou ter que pagar R$ 220 de qualquer maneira. Então, eu vou ter uma função de primeiro grau. O custo é 30 vezes a quantidade de galão, que é X, mais os 220, que é a mão de obra. Se, como eu calculei na letra C, que eu vou gastar 4 galões, o custo vai ser 30 vezes 4, mais 220. 30 vezes 4 vai dar 120. 120 mais 220, 340. Então, eu vou gastar R$ 340 para fazer essa pintura. Tá? Vamos para a próxima. Número 2. Vamos lá. Após uma negociação com o governo, o MST conseguiu assentar 50 famílias. Eu vou mudar aqui a câmera para conseguir ler o programa aqui. Assentar 50 famílias. A área do assentamento tem 1.500 metros quadrados e as famílias decidiram reservar 2.500 metros para fazer uma horta coletiva. Os terrenos de cada família serão retangulares e de mesma área, sabendo que um desses terrenos tem 10 metros de frente. Então, a outra dimensão desses terrenos, né, ou desse terreno, medirá. Primeiro, a gente tem que descobrir a área que a gente vai conseguir fazer essa divisão desses terrenos. Né? A gente tem 15.000 metros quadrados, que é a área toda, mas desses 15.000 a gente vai tirar 2.500 metros, que é a área reservada para horta. Então, a área para a divisão desses terrenos vai ser a área total menos a área da horta, que vai ser 15.000 menos 2.500, que vai dar 12.500 metros quadrados. Agora, a gente tem que definir qual vai ser o tamanho de cada lote, que aí a gente, sabendo o tamanho de cada lote, a gente consegue ver as dimensões desse lote. O tamanho de cada lote, como ele mesmo falou, vão ser 50 lotes de mesma dimensão, né, de mesmo tamanho. Terrenos serão de mesma área, então. Então, vão ser 50 terrenos da mesma dimensão. Então, para mim saber qual o tamanho desses terrenos, eu vou dividir a área que sobrou para divisão pelo número de lotes que eu vou ter. 12.500 metros quadrados dividido por 50 lotes, como são 50 famílias. Eu vou ter que o tamanho do lote vai ser de 250 metros quadrados. Agora, isso aí tudo a gente está fazendo passo a passo para a gente conseguir chegar na dimensão do outro lado desse terreno, né? Como que ele já fala que a frente é de 10 metros. Então, a gente sabe que a área de cada lote é de 250 metros quadrados. E a gente sabe também que esses terrenos serão retangulares, de mesma área, e a gente já tem uma medida, que é a frente, que é 10 metros. Então, a área do lote vai ser igual a frente vezes o comprimento. Então, a área do lote vai ser o que? 250 é igual a 10 vezes C, que é o comprimento, que eu não sei, que é o que eu quero saber. 250 dividido, aqui o 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 250 dividido por 10 é igual a C, 25 é igual a C. Então, o comprimento desse terreno vai ter que ser 25 metros, tá? Porque se a área do terreno é 250 metros e eu já tenho que a frente dele vale 10, eu vou só fazer essa diferença em relação, e é uma multiplicação para mim calcular a área, eu só vou ver a diferença para mim ver o tamanho do comprimento desse terreno, tá? Vamos para a próxima. Número 3.
A faixa de Gaza é um território situado no Oriente Médio, limitado a oeste pelo Mar Mediterrâneo, a norte e a leste por Israel e ao sul pelo Egito. Recebe esse nome pelo seu formato praticamente de uma faixa de terra com cerca de 41 quilômetros de comprimento. E um dos territórios mais densa é um dos territórios mais densamente povoados da Terra, com 1,4 milhão de habitantes, para uma área de 360 quilômetros quadrados. Infelizmente, é foco de notícias no mundo por causa dos conflitos entre israelenses e palestinos. São até chamada Guerra Santa, meio que a Guerra Santa deles lá, né? Não sei onde guerra é santa. Supondo o formato da região fosse retangular, de acordo com o texto, qual seria a largura aproximada da faixa de Gaza? Isso aqui, gente, vai ser mais ou menos o mesmo quesito que a gente usou para calcular a questão número 2. Só que aqui a gente já tem os dados, né? A gente já tem a área total, que é 360 km², e tem o comprimento, que é de 41 km. Então, aqui, ó, a área total é igual à largura vezes o comprimento. 360, que é o total, vezes igual à largura vezes o comprimento. O 41 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai dar 360 dividido por 41 igual à largura. Vai dar 8,78 aproximadamente, 8,78 quilômetros. Ou, se quiser responder em metro, 8.780 metros. Essa vai ser a largura da faixa de Gaza aproximadamente, tá, gente? Isso tem uma aproximação por causa do número de casas decimais. Vamos para a próxima. Número 4. Marcos, de 9 anos, após ir ao clube, resolveu comparar a piscina do clube com a de sua casa. Chegando em casa, mediu a própria piscina e pesquisou na internet as dimensões de uma piscina olímpica e fez a seguinte tabela. As dimensões, a piscina de Marcos e a piscina olímpica. Profundidade, 1,5 m na de Marcos, 2 na piscina olímpica. Largura, 5 na de Marcos, 25 metros na piscina olímpica. E o comprimento, 10 metros na de Marcos, 50 metros na piscina olímpica. Então, vamos lá. Aí, qual é a relação entre volumes encontrados, entre Marcos encontrou? A gente vai fazer o quê? A gente vai definir primeiro os volumes de cada uma delas, né? Primeiro volume da casa de Marcos. O volume é a multiplicação das 3 medidas. Então, é profundidade, largura e comprimento. Ó. 1,5 m de profundidade, vezes 5 vezes 10, vai dar 75 metros cúbicos. Já a piscina olímpica, ela tem 2 vezes 25 vezes 50, que vai dar 2.500 metros cúbicos. Para fazer a razão entre as piscinas, eu tenho que dividir o volume de uma pela do outro. Então, vou fazer 2.500 dividido por 75, vai dar 33,333333, vai dar uma dízima. Então, a razão encontrada por Marcos é 33,33. A razão entre as piscinas é de 33,33, então, para cada litro na piscina de Marcos, a piscina olímpica tem 33,33 litros. Essa é a relação encontrada por Marcos. Vamos para a próxima. Desculpa as figuras aí, gente, tá? Porque às vezes fica difícil encontrar algumas figuras boas para a gente colocar na questão. Considere um cubo de aresta A, os pontos médios das arestas da base do cubo e o ponto médio de uma aresta de face oposta a essa base, formando um sólido. Determine o valor do sólido criado. Então, aqui na primeira imagem, gente, ó, a gente tem o desenho que ele está mandando a gente, pedindo para a gente imaginar.
um cubo de aresta A, e no ponto médio das suas arestas da base, ó, ele está projetando a um ponto médio em uma das arestas da face oposta. Então, se eu estou projetando na face de baixo, esse ponto vai estar na face de cima. E aqui eu tenho como vai ficar o desenhado, como vai ficar essa base. Ó. Aqui são os pontos médios dessa base que vai formar a projeção com um ponto da face de cima. Então, para mim descobrir aqui, ó, vocês podem ver que eu acabo formando um triângulo retângulo, né? Aqui, ó. Aqui é uma projeção do ponto médio, aqui é a projeção do ponto médio, aqui eu tenho a hipotenusa que aqui eu chamei de T. Então, utilizando Pitágoras, eu consigo saber o valor dessa aresta da base. Ó. T ao quadrado é igual, no caso a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu tenho a hipotenusa, eu não tenho, então eu continuo com a hipotenusa ao quadrado. E eu tenho que cada cateto mede A sobre 2, porque se a aresta toda mede A, e esse ponto aqui ele é feito no ponto médio, ele vai ser A sobre 2, correto? Então, a gente pode botar que cada cateto mede A sobre 2. Então, vai ser T ao quadrado é igual a sobre 2 elevado a 2, mais A sobre 2 elevado a 2. Então, eu vou ter que aqui, se eu posso somar, né? A sobre 2 mais A sobre 2 vai ser 2A sobre 2 ao quadrado. Então, se eu elevando 2A sobre 2 ao quadrado, eu vou ter aqui, ó, 2A ao quadrado sobre 4, tá? Então, aqui eu vou estar elevando ao quadrado, ó, A ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado sobre 4 vai dar 2A ao quadrado sobre 4. T vai ser o quê? Vai ser isso tudo igual a hipotenusa ao quadrado, ou T ao quadrado, nesse caso aqui que a gente chamou de hipotenusa. Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Que T vai ser igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado sobre 4. Aqui eu consigo ter alguns elementos que eu consigo tirar da raiz quadrada. O A ao quadrado, como ele tem índice ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz, ele passa a ser A. O 2 eu não tenho raiz quadrada, então ele permanece raiz quadrada. E a raiz quadrada de 4 é 2, então o T vai ficar igual a A raiz quadrada de 2 sobre 2. Na verdade, aqui eu descobri a aresta da minha base, né? Então, eu aqui, para determinar o sólido, como a gente viu as fórmulas, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. No caso aqui eu botei multiplicado por 1/3, que vai dar a mesma coisa. A área da base, como a base da figura é um quadrado, tanto um lado, a frente como o comprimento, vai ser o mesmo valor. Então, vai ser A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, vezes A, que é a altura, né, que ele fala, que ele me dá que a aresta do cubo é A, então, se é um cubo tem todos os lados iguais, a altura também é A, vezes 1/2. Então, aqui ó, vai ser ó, A ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado vai ser 2, 2 ao quadrado vai ser 4, vezes A, vezes 1/2. A ao quadrado vezes A vai ser A ao cubo, vezes 2 sobre 4 vezes 3, 12. Então, simplificando esse 2 aqui com esse 12, eu vou ficar que o volume é igual a ao cubo sobre 6. Então, o volume dessa figura que ele criou, projetando nesses pontos médios para formar uma pirâmide, vai ser A ao cubo sobre 6. Vamos para a próxima. Vamos para o número 6. Um cavalo se encontra preso em um cercado completamente gramado, cuja forma é um retângulo
com dimensões de 50 metros por 70. Ele está amarrado a uma corda de 50 metros fixada em um dos cantos da pastagem. Assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. Letra A. O cavalo tem ao seu alcance 50% da pastagem existente no cercado. O perímetro do cercado é de 200 metros. Letra C. A área da pastagem do cavalo é menor que 2.000 metros quadrados. E letra D. A área total da pastagem do cercado é de 5.000 metros quadrados. Vamos lá. Aqui, galera, eu fiz mais ou menos o desenho de como o cavalo está. Ele está preso em uma corda nesse canto aqui, que mede 50 metros. Então, ele tem essa amplitude toda aqui para ele andar, né? E o retângulo que ele tá preso tem 50 por 70. Letra A fala que o cavalo tem ao seu alcance 50% da pastagem existente. Vamos ver. A área de pastagem total vai ser a área do retângulo em que ele está preso. Então, a área da pastagem vai ser a área do retângulo, que vai ser 50 vezes 70, vai dar 3.500 metros quadrados. O cavalo, ele está formando um semicírculo, não está? Ele está formando 1/4 de um semicírculo, né? Então, aqui, ó, a área do semicírculo vai ser 1/4 vezes o comprimento da corda, que é o tamanho que ele está andando, que é o raio desse semicírculo, desse círculo, né, que seria, ao quadrado vezes π, adotando o π como 3,14. Assim, a gente tem, 50 ao quadrado vai dar 2.500, vezes 3,14 dividido por 4. Então, o cavalo tem cerca de 1.968 metros quadrados de pastagem que ele tem acesso, né? E na questão está falando que ele tem ao seu alcance 50% da pastagem existente. Se a área de pastagem toda é 3.500 e ele tem alcance em 1.900, tem ao seu alcance 50% da pastagem, isso aí. Se ele tem 3.500, se a área da pastagem toda é 3.500, 50% disso é 1.750. Só que ele tem acesso a 1.968 metros quadrados, vírgula alguma coisinha. Isso aqui é aproximado, tá? Até porque π é aproximado também. Então é falso, porque ele está tendo acesso a mais de 50%. Ele não está tendo acesso só a 50%, tá? Então, letra A, falso. Vamos para a letra B. Letra B. O perímetro do cercado é de 200 metros. Para a gente calcular o perímetro de uma figura, é só a gente somar o valor de todos os lados dela. Se eu tenho 50, aqui é 50, aqui é 70 e aqui também é 70. Então, vai ser 2 vezes 50 mais 2 vezes 40. 50 vezes 2, 100. 70 vezes 2, 140. Então, o perímetro dessa figura vai ser 240, que vai ser perímetro cercado é 200, não é, o perímetro é de 240, então é falso também. Letra C. Letra C. A área da pastagem do cavalo é menor que 2.000 metros quadrados. Como a gente já calculou na letra A área da pastagem do cavalo é de 1.968 metros quadrados aproximadamente. Então, sim, a área da pastagem do cavalo é sim menor do que 2.000 metros. Então, a letra C é verdadeira. Vamos ver se só tem essa verdadeira ou se tem mais opções verdadeiras. A área total da pastagem nesse cercado é de 5.000 metros. E não é, né? A gente já calculou aqui, a área da pastagem é de 3.500 metros. Então, a letra D também é falsa. Então, o único verdadeiro é a letra C, que é a área da pastagem do cavalo é menor que 2.000 metros quadrados.
Vamos para o número 7. Já foi. Número 7. Vamos lá, número 7. Considere o círculo trigonométrico abaixo. O segmento de medida M corresponde ao M está aqui, né? Está aqui mais ou menos. Então vamos lá. A gente desenhando, olha só, o M está mais ou menos aqui. Então olha só, vocês lembram o que é M quando ele bate lá no projetado na reta projetada, no caso na diagonal, ela é tangente, né? Então a tangente desse círculo aqui é igual a 1 sobre m, né? 1 é aqui e o valor de m que está aqui em cima, né? Então, olha lá. O seno do... E a tangente é seno sobre cosseno. Então, se a gente multiplicar isso aqui cruzado, vai estar m seno de alfa é igual ao cosseno. O m, o seno está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, m vai ser igual ao cosseno de alfa sobre o seno de alfa. E qual é a relação que a gente tem que é cosseno sobre seno? Essa é a relação da cotangente. Então, m aqui, esse valor de m vai ser a cotangente desse ângulo alfa, tá? E por hoje é isso, galera. Espero aí suas dúvidas. Grande abraço.